teve as maiores manifestações, né, assim, não só aqui no Rio, como no país, né? E, na verdade, a passagem já tinha sido revogada, o aumento da passagem era para ser uma celebração, né? Tava todo mundo na rua, assim, né? A gente vê aquela escalada, né, a coisa crescendo. Então, você tinha ali pessoal de sindicato, pessoal de partidos políticos, estudantes, anarquistas, punks, coxinhas. Durante a manifestação, já tinham tido alguns atritos entre grupos partidários e apartidários. Mas quando chegou aqui, a cavalaria estava em frente ao edifício da prefeitura, o que eu já achei tipo, super assim, desnecessário, porque, porra, tinha 1 milhão de pessoas aqui, fogos. Então, não demorou assim para os cavalos começarem a se assustar, já foi a desculpa que eles tiveram para atacar uma bomba. Começa são eles que começam a violência. Só que a galera resistiu, né? Um monte de gente arrancou tapumes, uns tapumes tinha uns negócios de alumínio, né? E aí começaram a fazer umas linhas e ficaram trocando, tacando pé, tacando bomba, os caras tacavam bomba, a galera ou tacava bomba de volta ou tacava no canal. É uma tática de defesa, né? A tática de defesa da manifestação, né? Havia vários mascarados, dezenas de mascarados, grupos de mascarados, caos, baderna, essa baderna ontem, os baderneiros, protesto com baderna, eu sou contra, que é vandalismo, acho que é vandalismo. caos, estudantes provocaram, havia vários mascarados, dezenas de mascarados, caos. Não tem como entender o Black Bloc sem entender o papel da mídia também. E é um jogo de conflito, né? Porque por uma parte você pensa, bom, nós temos uma característica bem específica do Brasil, que é esse oligopólio brutal dos meios de comunicação, essa concentração brutal dos meios de comunicação, que deixa pouquíssimo espaço para uma visão contra-hegemônica, né? Então você tem uns meios de comunicação extremamente conservadores e muito punitivos também, né? São meios de comunicação que basicamente desde o primeiro começo tiveram essa narrativa do vândalo, criminoso, baderneiro até o terrorista, né? Uma narrativa muito vazia, muito superficial e claramente criminalizadora, né? Não pediram a minha autorização, utilizaram uma foto minha sem a minha autorização, porque ficou claro de que como a gente não tem nenhum tipo de liderança, que isso fosse sendo alternado, né? Que fosse cada hora aparecesse uma pessoa como porta-voz, para que não ficasse caracterizado nenhuma espécie de liderança, que é intuito o tempo todo da grande mídia, é caçar líderes para que eles possam exterminá-los publicamente, né, satanizá-los publicamente, invadindo a minha vida pessoal. Eles fazem com que o tema fazer o que eu estou fazendo agora, não aparecendo, me deixando com medo de expor a minha família, a minha vida pessoal. Eles tentam fazer com que eu me esconda. Mas assim, eu não me sinto ofendida, eu não me senti mesmo ofendida. Até porque a gente conhece o histórico político da Veja. E se a gente for analisar todas as pessoas que foram execradas pela Veja, eu tô até num rol bem bacana. E não à toa se teve uma capa da Veja com uma foto dela, saca? E sendo altamente criminalizada, sendo responsabilizada por um movimento social sem dono, sem patrão, sacou? Sem liderança. Então, era para a grande mídia e para uma narrativa oficial, é mais fácil se pegar bodes expiatórios, pessoas que podem ser personagens que vão render bons vilões, mesmo que na verdade eles não sejam. Midianite_RJ está no jogo novamente. Tá rolando aqui, já tem 100 pessoas. Aqui, acho que são os taxistas, estão chegando com a bandeira do Brasil, muito bonito aqui. Infelizmente,
pedindo a CPI dos táxis, parte da pauta de transporte. Saber vai ter uma barraca que tem 5 barracas aqui, mais uma barraca ali em cima e parece que vai ter mais uma barraquinha dos taxistas. Então é interessante que cada movimento tenha a sua barraquinha aqui justamente para fazer pressão, né? Fazer pressão, tudo, essa CPI seja revista e outras coisas sejam colocadas em pauta nessa CPI. Ocupar a Câmara foi uma ocupação que aconteceu já em agosto de 2013, que era para falar sobre a CPI dos ônibus. E a gente não tinha noção o quanto grandioso o Ocupar a Câmara iria se tornar. Como um palco de resistência, como um diálogo com a sociedade. A gente recebia todos os dias, tinham pessoas denunciando do Rio de Janeiro inteiro. A ocupação foi motivada pela CPI dos ônibus, estava começando, mas ela logo tomou um caráter mais amplo de ser uma representação desse movimento de rua. Foi a ocupação mais duradoura que teve, ficou mais de 2 meses. Começou dentro da Câmara e teve um momento que não deu para ficar mais lá dentro por causa de infinitas pressões e ficou só do lado de fora. Mas de muita resistência, debaixo do sol o dia inteiro, num lugar que não tem uma árvore, sabe? E a galera ficou lá 2 meses. A gente também sempre estabeleceu que isso aqui não era uma ocupação de moradia. Se você quiser morar, você vai pra tua casa, entendeu? Mas aqui não. Aqui sempre foi político, a gente sempre deixou muito claro. Tinha problemas da galera querer fazer festa e querer se drogar e querer encher a cara. Mas assim, cara, pra lá. Aqui não. A gente limpava a escadaria todo final de semana com água, que era uma forma da gente jogar pra fora essas cobras, essas baratas daqui. Em final de setembro de 2013, então já depois de um tempinho já da greve dos profissionais do município, né, entrou em pauta a votação do plano de carreira, ok? E estavam lotadas as galerias, né? Naquele momento, eles decidiram por ocupar a Câmara, que já tinha passado por uma ocupação recente, que era a questão da CPI dos ônibus. Os professores foram às ruas e vieram para cá e ocuparam aqui, ficaram naquela rua ali. Os professores ocupando aqui, ocupa a Câmara em frente à Câmara. O governo veio radicalmente com a polícia militar, com o batalhão de operações especiais, com choque e agrediu covardemente essas pessoas, bateu. A gente está aqui, ó, cercado, muitos policiais, a tropa. Repressão acontecendo total. A polícia está avançando aos poucos. A galera tá aqui na vigília à noite, mas a polícia tá com escudos. Todo mundo aqui preocupado com a galera que tá aqui fora. E eu estava em casa vendo pelo live. Aquilo foi uma das piores coisas que eu pude assistir na minha vida. Foi horrível você tá vendo, né, seus companheiros, seus amigos, seus colegas de trabalho sendo retirados com tamanha brutalidade. E eu vivenciei uma situação muito peculiar, porque na verdade eu estava lá fora filmando e a minha companheira estava lá dentro, né? Ela ocupou desde quinta-feira e ela estava lá dentro também filmando. Quando eu fui ver as filmagens com a minha companheira, ela entendeu perfeitamente. No momento que eles descem pro hall, né? Aos 2 portões, é o momento exato que eles jogam as tais bombas de efeito moral.
estava muito pequeno e tal. O que aconteceu depois é resultado disso. Fizemos passeatas pacíficas por essa cidade. Não teve uma coisa quebrada, nada. Nós ficamos aqui. Eles manipularam a gente. Entraram pelo outro lado. Bateram quem estava lá dentro. Chutaram os meus amigos. Desceram o choque com aquele escudo, empurrando as pessoas escada abaixo. 5 horas. Sem nenhum documento. Não tinha documento nenhum. Tinha uma ordem do Sérgio Cabral. Eu gostaria muito de agradecer os meninos que estão no Ocupa Câmara. Muito obrigada! Vocês ajudaram os professores. É importante até ressaltar que até aquele momento, muitos também rechaçavam a questão da tática Black Bloc, sabe? Muitos rechaçavam. Muitos professores, né? Lá vem aquele, tira esses meninos de preto só querem confusão, arruaceiros, né? Não sei o quê, enfim, aquela coisa, aquele imaginário que se criou por conta da própria mídia. E aí, nesse momento, quem estava ali fora? Era a ocupação externa da Câmara, né? Ocupa a Câmara Rio ali fora, né? E foram aqueles meninos que chegaram junto com vinagre, com soro, com leite de magnésia, com máscara, com todo o cuidado. A partir dali mudou, né? As pessoas viram que não eram os Black Blocs que comiam criancinhas, né? Se você for um pelego, trate logo de correr. Black Prof são guerreiros, eles vão surpreender. Magistério é assim mesmo, bota o choque pra correr. Mas que beleza, que beleza. O Black Prof não tem medo de morrer. Ô lelê, ô lá, educação vem aí e o bicho vai pegar. E 70 mil pessoas voltaram para as ruas depois do que aconteceu com os professores sendo expulsos da Câmara. Boa noite, pessoal. Link 7 ao vivo. Nossa passeata do dia 15 de outubro, a professora Andréia falando. Então foi criado esse canal, CEP ao vivo, né? Onde eu e mais 2 ou 3 companheiros íamos nos revezando. O sinal tá horrível, eu não sei como eu consegui transmitir, é um milagre. Milagres acontecem, eles são um presentinho pra mim. Porque tá com 5 frame rate, que também é péssimo sempre. Aquele clima tenso, né? A gente tá chegando na Cinelândia. E eles já estavam revistando umas mochilas, os alfanuméricos, com uma certa, assim, na hora de revistar a mochila, falando de uma maneira ríspida. Ou seja, a gente percebe que não é uma polícia para manter a ordem e a legalidade, sabe? É um abuso de poder. Vai proteger quem? Não precisa de vocês. A gente não precisa de vocês.
É pelos seus filhos, vocês são pais. Vocês são pais, vocês tiveram professores. A violência vai começar agora se vocês forem pra lá. Porque eles vão fazer de novo. Bombas do choque, virou rotina. A manifestação pacífica, como sempre acaba nisso. Dessa vez veio mais cedo do que o normal. Caralho, tira foda. Tira foda. O Copacabana acabou no dia 15 de outubro de 2013, que foi uma manifestação dos professores. Foi uma manifestação muito violenta em relação à polícia com os manifestantes. E não tinha como você sair do centro. Então o que aconteceu? As pessoas começaram a se proteger na escadaria. E aí os feridos vinham para o Copacabana, tinha os socorristas que ficavam no Copacabana, médicos e coisa e tal. E aí, de repente, começou, tipo, era o choque vindo 50 aqui, 50 aqui, 50 aqui na frente, né? Tipo, dos lados e na frente. Chegando aqui, ó, viatura do choque, 2 ônibus. E a única solução que o Estado encontrou para fazer a parada acabar foi pegar vários ônibus com muita polícia, cercar a praça inteira e prender, tipo, 100 pessoas, mais, acho que 100, mais 70, 100 pessoas de uma vez. Caramba, o ônibus grandão chegou lá agora. Parece que a ideia é todos os ocupantes da Câmara, o pessoal que estava lá na escada. Acho que tá indo todo mundo preso. Na frente dos ônibus, todo mundo, porra! A serviço das empresas de ônibus. Barata tá emprestando. R$1.200 para prestar das empresas de ônibus. Essa é a polícia militar do Rio de Janeiro. Que vergonha, hein? Vou falar com meu filho. Eu prendi professor. 280 pessoas detidas na escadaria e 78 pessoas mandadas para Bangu, mesmo, mandado para o presídio. A capa do Globo era os 70 vândalos, foi a primeira capa, foi ali que se iniciou uma construção do sujeito terrorista e a destruição da minha identidade da pessoa Elisa. Foi ali, no dia 16 de outubro de 2013. E não foi uma coisa delicada, foi uma porrada, pá, pá, pá. Mas eu acho que o mais assustador foi de outubro a capa da Veja, essa construção para me ferrar de vez e para tirar as pessoas da rua, né? Tá vendo? Ela é terrorista, olha o que a gente estava falando. Ela agora, tá vendo? Vocês ficaram defendendo essa menina? Olha aí, ó, o que aconteceu. O jogo de criminalização da imprensa foi tão duro, foi tão brutal, né? Que o diálogo que eles pretendiam forjar na sociedade não apareceu por nenhum lado, né? Então, claro, eu acho que o mediativismo foi muito importante, né? Porque essa questão de empoderar o cidadão, né? Fazer que o cidadão não seja mais passivo, o receptor de informação, e sim que ele seja um agente, né? Que ele crie informação. Tá filmado aqui? Tá filmado, tá filmado, tá filmado, tá filmado, tá filmado. Tá filmado, tá filmado. Tá filmado. Você pegou uma pedra que eu vi? Não, a pedra no bolso dele, olha. A pedra no bolso dele, olha. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Ele pegou a pedra, ele pegou a pedra. Não tem ninguém OB? Eu sou a Não, então, ele que tá com a mochila dele, ele pegou uma pedra. Eu tenho filmado aqui, ó. Tem filmado? Tem, tá, a pedra tá no bolso dele. Tá no bolso dele a pedra. Eu lembro de eu indo atrás também, assim, com máscara e não dava muito pra pessoa ouvir. Do policial colocando pedra dentro da mochila. Os lives, eles também foram utilizados juridicamente. As pessoas pediam, né? Grava no CD pra levar pra delegacia, pra anexar o processo.
Diga lá. Pode falar? Pode falar. Eu queria pedir para vocês aí ajudarem a encontrar o vídeo onde eu corri da polícia, eles me prenderam e disseram que eu estava com uma garrafa de molotov. E eu não estava. Foi o cúmulo da quebra narrativa. Foi quando a gente conquistou Everest, assim. A gente questionou ao vivo e pelas redes de maneira muito forte a prisão do Bruno. E se você achar esse vídeo aí, eu agradeço aí por poder provar minha inocência. Porque eles estão te acusando de quê? De ter atirado um coquetel molotov? A garrafa. Eu acredito, como eu fiquei na frente lá, falei muito, protestei muito, eu fiquei meio com o rosto marcado, entendeu? Porque eu não usei máscara. A gente se infiltrou com os advogados dele, filmou ele, pedindo para as pessoas em casa mandarem vídeos que pudessem provar a sua inocência. E aí começou a chegar aquela cachoeira de vídeo e eu, caralho. Eu lembro de baixar tudo e montar na sequência, sabe? Certinho, passo a passo, achar o Bruno em cada uma das imagens. A gente madrugou, varou a madrugada olhando os vídeos e conseguiu montar a cena de que dá pra ver o coquetel molotov voando e ele sem fazer nada. E a gente filmou o P2 também. Não a gente, mas filmaram o P2, mandaram pra gente o vídeo. Colocamos um vídeo editado. Olha lá, ali, P2. Olha lá, P2. Onde? Aqui, estão botando pra dentro os policiais. P2, Filma isso, P2. P2 indo pra dentro. Ô, tirando a camisa. Tirando a camisa. Não fala isso. Ele tacou o primeiro coquetel no molotov! Ele tacou o primeiro coquetel no molotov! Eu tava no posto! Bora! Eu parei no posto! Tá preso já! Para com isso! Tá preso! Para, meu irmão! Calma! Para com isso! Calma aí, solta ele! Calma! Ele é preso de quem? Quem me prendeu aí? Foi o P2 que pegou ele. O P2 que pegou ele. Cadê o P2? E o Jornal Nacional foi obrigado a passar o vídeo, falar que o Bruno Teles era inocente, apontar a suspeita da polícia. Foi foda de ver esse processo de mídia colaborativa acontecendo de verdade e sem ser de ninguém, sabe? Eu editei um vídeo, mas eu não sentia aquilo lá meu, eu sentia aquilo lá de todo mundo, igual quando cada um que filmou aquele plano não estava preocupado na autoria daquilo, mas em mostrar aquele fato, sabe? O Bruno poderia estar preso até hoje. Ele foi preso em flagrante.